Então não é sobre Ele o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por estarmos aqui todos reunidos, Senhor, na Sua palavra, em comunhão, Pai, estudando, Senhor, esse capítulo de hoje, que possamos, Pai, receber a semente necessária, Senhor, que ela entre profundamente nos nossos corações, Pai, traga edificação para cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, que se guarde nós, Pai, guarde todos nós, guarde nossa família, Pai, sob o Seu manto sagrado, proteja, Pai, os nossos corações, Senhor, quebre, Pai, qualquer corrente de iniquidade, Senhor, qualquer murmúrio, pô, Pai, qualquer amargura, qualquer ira, qualquer raiva, Senhor, qualquer rancor, Senhor, que seja cortado pela raiz, Senhor, jogado fora, Senhor. Nesse devocional, Pai, impere a humildade, Senhor, impere a nossa irmandade, Senhor, que sejamos aqui todos unidos, Senhor, em prol de Ti, Senhor. Que aqui seja cada vez mais elevado o Teu nome, Senhor, e cada vez o nome de cada um nosso aqui, Pai, caia por terra, Senhor, que nós não apareça, Pai. Apareça cada vez mais Ti, Senhor Jesus Cristo. Isso não é sobre mim, não é sobre nenhum de nós aqui, Senhor, é sobre Ti, Pai. Possamos estar aqui reunidos, Pai, cada vez mais estudando a Sua palavra, que a Sua palavra entre profundamente, Senhor, nos nossos corações, Pai, e ela possa, Pai, ser propagada, Pai, por todos os cantos dessa terra, Senhor. Obrigado, Pai amado. Que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, protegendo nossas famílias, Senhor, cuidando de cada um, Pai, cuidando de cada um dos nossos ministérios, Senhor, na nossa vida, Pai, nas nossas finanças, Senhor. Que o Senhor cuide, Pai, cuide da nossa parte espiritual, emocional, física, Senhor. Que o Senhor continue protegendo, Pai, cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai. Que quem não está presente aqui, Pai, possa estar presente, Senhor, em breve, Senhor, que o Senhor continue iluminando a vida de todos nós, Senhor. Amém. 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 Hoje é Amém. Mateus 17, né? Então, É. é, quem gostaria de fazer a leitura para a gente aí, parte inicial aqui? Está fazendo um modelo um pouco diferente, né? Estamos lendo bloco e depois vai discutindo, bloco a bloco, né? Então, Posso ler poderia até o, fazer a leitura aqui do primeiro bloco. Alguém gostaria de fazer a leitura aqui até eu posso o. ler até o 8, né? Precisa de É 1 ao 13? 1 ao 13 ou 1 ao 8? 1 ao 13, é 1 isso? ao 13 na minha Ah, então tá amostra. bom. É de Você quer 1 ler ao para a gente? 13. Hã? Consegue ler para a gente, É então, de... do 1 ao 13? Sigo. Bom, aqui ontem, pelo menos no Brasil, não sei se essa é uma data mundial, foi o Dia das Mulheres, né? Então, as mulheres que estão presentes aí, meus parabéns atrasado, né? Obrigada. Hum? Obrigada. Então, é Tá. engraçado porque bom, parabéns para as mulheres, é verdade, viu, Jandir? Mas aqui nos Estados Unidos ninguém nem falou, é Internacional Dia, né? Eu fiquei É, sabendo, era meio-dia. Eu Internacional. falei, pô, não falou nada até agora. Tá bom perdendo dia, a Dona força, Maria. as mulheres não estão mais reivindicando o dia delas. Não sei o que está acontecendo, viu? Não, o Brasil reivindica sim. E eu recebi tanta mensagem linda. Fizeram até, pegaram uma foto minha e colocaram Legal. lá e falaram assim que eu era uma mulher extraordinária, que eu era maravilhosa. Nossa, eu fiquei cheinha, cheinha. Eita, dia gostoso. Foi tanto mimimei, mimimei. Maravilha. Graças a Eu Deus. não Bom vou dia, dona falar nada, Lucinha. vou ficar em silêncio. Meu. Silêncio vale ouro. Já vi. É, né, seu Mário? Ah. Ai, ai. Lê Ô, pra Conheço. gente, Ruth. família. Vou ler, então. Peraí. Amém. Bem, né? Agora tem duas Bíblias, né? Tô vendo qual que eu vou ler. Pera ainda. Fica à vontade. Acho que eu vou ler, né, na minha antiga mesmo, que tá maiorzinha. Dá pra enxergar melhor. Negócio é mais difícil. A 6 dias depois. Hum? 6 dias depois, Jesus Seis tomou dias consigo. depois. Oh, o senhor vai ler, seu Jurandir? Não, você quer ler? Não, quer ler, pode ler, não tem problema Não, não. pode ir o senhor. O senhor apareceu menos. Já li ontem. Vai aí. Fica à 6 dias, vontade. Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante dele. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas: uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias.
E falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Um pouquinho mais, seu Júnior disse, até os 13. Aqui é a vinda de Elias, né? Elias Travou. virá, restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Amém? E Vocês travou querem um a pedacinho sequência? final aqui do Elias. O senhor quer ler de novo, seu Júnior, do 9 ao 13? Acho que deu uma travada aí. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e não o reconheceram, pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer na mão deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Vocês querem seguir na Quer leitura completar ou esse vamos trecho comentar? aí? Pode falar, seu Júnior. Pode falar, seu Júnior. Bom, esse começo do versículo do capítulo 17, ele remete aí ao final do capítulo 16, né? Porque no versículo 28 do capítulo 16, ele diz: Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte, até que venha o Filho do Homem vir no seu reino. E aí, quando você começa no capítulo 17, ele fala que 6 dias depois desse evento, dessa narrativa de Jesus, de que as pessoas haveriam naquela geração pessoas que veriam Jesus em glória, né? Antes de ele não morreria antes de ver Jesus em glória, né? 6 dias depois, uma semana depois, Jesus pegou o ciclo mais íntimo dele ali, aqueles com quem ele tinha mais contato, né? Dentre os 12, e ele levou eles para o monte. E ali no monte houve essa transfiguração, né? O que que é a transfiguração? Transfiguração é uma transformação, né? Jesus, ele apareceu ali num corpo glorioso ali, né? E como que num slide ali, como que numa imagem, como que numa aparição, apareceram ali Jesus e Elias. Algumas pessoas, elas enxergam aí, né? Elas querem usar esse argumento para espiritismo, aquela coisa de que morto volta, de que é fantasma e tal. Mas o que os comentaristas eles colocam de uma forma geral é que nesse ponto específico aqui, onde Jesus está aparecendo de forma mais íntima para o seu círculo íntimo de discípulos, mostrando a realidade de quem ele era, ele estava concretizando no coração daqueles que haveriam de levar o evangelho depois que ele tivesse partido a convicção e a certeza de quem ele era, né? Não só pela crucificação e pelo fato dele ressuscitar ali na frente, mas naquele momento ele já estava ali pavimentando, né, essa afirmativa dentro do coração daqueles que estavam mais próximos dele ali, e tanto que ele pede para só dizer isso depois da ressurreição dele, mas para que essa confiança brotasse no coração deles já, né, desde ali. E Deus é soberano, né? A gente sabe que na verdade nós dormimos, né? A morte ela é um sono para o mundo material, mas para o mundo espiritual ele é aberto. E, então todos os nossos entes que partiram antes de nós, né? Todas as gerações passadas estão vivas em algum lugar, né? É isso que a nossa crença ela determina, né? O corpo ele volta para a terra, né? O pó volta para o pó
mas o espírito, né, ele vai ali para Deus, que foi Deus que deu, né? Então, dentro desse sentido, qualquer pessoa, passado, presente ou futuro, pode ali materializar dessa forma, como aconteceu com eles ali, porque eles estão junto com o Pai ali, né? Então, essa materialização na pessoa de Moisés, que é o símbolo da antiga aliança ali, que é o símbolo da uma figura de Jesus, né? Quando tirou o povo ali do Egito escravizado e levou para a Terra Prometida, e Elias, que simboliza ali o João Batista, que é o anunciador, né? Do Messias, que foi transfigurado, enfim. Então, aqui nesse ponto, né? É o cumprimento da promessa que foi feita, porque quando a gente lê só o versículo 28, sem entender se não tivesse esse texto do versículo primeiro, que houve essa situação com eles, nós íamos achar que a Bíblia, em algum momento, ela mentiu, né? Porque ele disse lá que, em verdade, algumas dessas pessoas daquela geração, elas não morreriam até que vissem o Filho do Homem vir no seu reino, né? Então você ia falar assim, pô, se Jesus não voltou até hoje, essa palavra é uma palavra mentirosa, né? Tá faltando alguma coisa aí, alguma coisa se perdeu pelo meio do caminho, né? Mas aqui isso se cumpriu na vida desses três homens, foi aí Tiago, João e, e Moisés. Então, para eles ali, o ciclo reservado de Jesus, né? Quando ele falou ali, haviam mais discípulos junto com ele, falou: alguns não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Então, é de uma forma abreviada ali, né? É um recorte do que aconteceria no que acontecerá no futuro, mas ali eles já tiveram então essa experiência. E aí Pedro, né? O interessante é que eles identificavam, né, aquelas pessoas que apareceram ali de primeira, né? Não, é Moisés e Elias, né? Não sei exatamente qual que é a imagem que eles tinham na cabeça já e como que isso falou tão forte no coração dele, já sabendo quem era, porque ele poderia ficar na dúvida, né? Mas aqui não demonstra dúvida, né? Como se ele tivesse, assim, quem é Abraão? Quem é, é, é Jacó? Quem é José? Não, ele já foi direto, né? Moisés e Elias. Não sei qual foi essa revelação do Espírito Santo no coração dele direto ali já, né? E ele foi assertivo, né? E então ouviu-se então a voz do Senhor que dizia, né, no meio das mãos lá, esse é o meu filho amado, né, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Então aquele não era nem o momento de falar e nem o momento de fazer tendas. Era o momento de aproveitar a visitação do Messias, o momento de colher o que ele estava dizendo ali, o momento de aprender. E ali houve então uma confirmação mais uma vez dessa divindade, né, de Jesus na vida dos discípulos. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Você falou que Jesus não estaria falando a verdade se alguma coisa não acontecesse. Eu fiquei um pouco perdido ali. Não, Que o senhor entendeu imagina o ali? Não entendi. versículo 28. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, que eram os discípulos dele ali, com quem eles estavam conversando naquele momento, alguns que não passarão, se encontram alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Mas Jesus não voltou ainda, você concorda? Se esse texto não tivesse acontecido aqui, qual seria esse discípulo? Porque todos morreram. Quando que eles iam ver Jesus voltar em glória ali? Entendeu? Então, não seria possível isso ter acontecido. Mas aqui, Mateus, ele coloca, né, que depois de 6 dias desta palavra, Jesus pegou o círculo mais próximo dele, levou até o monte, e aí ele se apresentou e mostrou ali pessoas do passado, né, pessoas expoentes da cultura judaica, pessoas expoentes da nação, descendentes de Israel e de Abraão, e ele mostrou parte do que será, né? Ele falou assim, olha, aquele que crer em mim, né? Não diz isso a Bíblia, mesmo que esteja morto, viverá, né? Por quê? Porque é a nossa carne que perece, né? E aí ele se apresenta, né? Então é o cumprimento do versículo 28. Entendeu aí agora Como se a fosse comparação? Jesus vindo pela primeira vez, é isso? Não, porque ele já estava É, ali, né? Ele já estava ali. O que ele estava revelando ele
como a divindade que ele como um corpo em glória, vamos dizer assim, né? Entendeu? Então era uma tipificação do que vai acontecer no futuro. Porque Jesus, ele já estava com o povo, ele estava carnalmente, normalmente, humano, ele não tinha morrido ainda, né? Mas quando ele foi ali para o monte, né, o corpo dele foi transformado ali momentaneamente, foi transfigurado, Transfigurado aí. isso é uma palavra, né? O semblante dele resplandeceu e apareceu então a imagem desses homens que já morreram, que já estão na glória, que já estão lá com Deus, né? E aí eles conversando, e aí a voz ainda veio. Então isso demonstra o quê? O Filho do Homem, Jesus, e o seu reino futuro, né? O seu reino foi só um gostinho do que haverá de suceder, né? Então, de outra forma, não poderia ter sido, porque uma vez que Jesus ainda não teve esse retorno, como é que eles iam ver Jesus em glória, se eles já morreram há 2000 anos, entendeu? O contexto aí. Então, Jesus de homens, ele carnal, né? Ele se apresenta diante desses discípulos mais próximos, que são essas pessoas que viram o reino dele, né? Momentaneamente Entendi. ali para que se cumprisse esse texto, para que se cumprisse essa palavra e que essa fé ficasse sedimentada no coração dele. E disse, ó, não avisa para os outros, mas isso aqui eu só estou mostrando que a minha palavra é verdadeira, que o que eu estou falando que vai acontecer lá na frente vai de verdade. Só estou dando um gostinho para vocês aqui. É só para vocês saberem que é dessa forma. O que eu estou falando é a verdade. Que eu sou Entendi. diferente dos outros. Quando eu li Tá essa claro aí? parte aqui do 28, eu pensei mais na ressurreição, sabe? No terceiro dia, do que eu não entendi, não tinha entendido que tinha uma ligação entre esse último parágrafo e essa transfiguração. Eu achei que não haveria, que em verdade vos digo que que alguns há dos que estão, que se encontram aqui, né? De que maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mas eu estava mais pensando lá na ressurreição, sabe? Entendeu? No terceiro dia, quando Jesus aparece ali. Aqui, quando ele vem, quando ele traz essa palavra, lógico que a ressurreição é tudo de bom, né? Fica evidenciado para todos ali, obviamente. Mas aqui ele tem o acréscimo, né? A semelhança do que foi no batismo, né? De Deus falando, né? Deus Pai falando, e a presença de duas pessoas que eram expoentes em Israel e que apareceram, né? E que se fizeram presentes ali de uma forma espiritual, não sei exatamente de que forma que eles apareceram ali. Então, foi esse gostinho aí. Então, é um cumprimento, né? Do que aconteceu aqui atrás. Ô, E Jurandir, aí não parece fala que eles estavam conversando, então talvez por causa da conversa eles identificaram quem eles eram. Porque fala que Elias, Moisés e Jesus estavam conversando. Então acho que sim, foi por isso que os discípulos identificou, por causa da conversa também. Então eles não tiveram dúvida. pode E, ser, e aonde eu tinha estudado, fala que o Moisés representa a lei, então a sim, conversa poderia estar sendo a esse respeito, e que o Elias representa os profetas. Então, por isso eles tiveram como identificar, certo? pode ser, né? O texto ele não é claro nesse sentido, mas tem lógica, né? Hum. Fato é que pessoas que morreram no passado distante, né? E que todos que morreram no passado distante estão vivos em algum lugar, eles se apresentaram ali diante de Jesus, o que não significa que ele se apresenta para qualquer pessoa em qualquer tempo. Aquilo foi uma sorte, uma E questão tem uma, específica. desculpa, mas tem uma outra pergunta. Não é Elias que subiu num carro de fogo? Então ele não é morto, Ele não é morto, ele não, nem ele nem Enoque. né? Então É, ele não é morto, mas eles viram ele com Jesus. pois é. É, Eu, então eu fico ainda assim, né, pensando. que não acharam o corpo de Moisés, mas Moisés morreu. Mas Deus poderia tê-lo ressuscitado também, transformado o corpo dele e levado para os céus, assim. Então tudo é hipótese, né? Vamos dizer assim. Mas que ele morreu, Essas morreu. são, esses são os segredos deles não revelados, né? Ah, sim, sim. São muitos Tá, nuances, né? São muitas particularidades ali. desculpa eu interromper. Pode continuar, desculpa. Imagina, tá aberto aí para nós nos enriquecermos. Essa é a nossa finalidade aqui, né? Um pelo outro.
Me chamou a atenção também quando eu fiz essa leitura aqui que os dois se deitaram de bruço, né? Com medo da luz, né? Isso acho que reflete um pouco da leitura, do conhecimento que eles tinham do Antigo Testamento, né? Porque porque acho que tem uma passagem que a luz de Deus ali reflete a pessoa, né? Pode ficar cego, tem, mas ali eles não fala no texto que eles olharam e abaixaram, né? Eles ouviram a voz e abaixaram já com temência ali a Deus, né? Com temor Não, a Deus e respeito, né? Eu acho que muito do conhecimento deles da palavra, né, do Antigo Testamento, porque todos eles eram judeus ali, né? Então eles tinham conhecimento profundo da palavra também. Eu imagino se Deus aparecendo para a gente, se a gente não teria curiosidade de poder ver, né, querer saber, né? Não, vou abaixar e eu achei curioso essa passagem aqui também. Nessa Bíblia nova que eu ganhei aqui, fala que é quando eles vê esse reflexo que você está falando, vem automaticamente o temor dentro de você. E aí você não é capaz de olhar e ver, né? Por causa do temor, eles se abaixaram. Na Bíblia que eu ganhei aqui diz tudo, fala isso, né? Então eu tô aprendendo um pouquinho. A gente como humano, assim, acho que o primeiro instinto seria querer olhar, né? Querer curiosidade, né? Eu acho que não E aguentava não, o Fábio, porque disse que o brilho, a luz de Deus é muito tão intenso, forte que você não consegue olhar igual quando foi com Moisés lá no monte, que até o Moisés, né, não conseguiu, né? que era É, próximo intensidade, de né? Jesus mesmo. Eu não Mas, sei. e mas aqui ele não fala que ele não conseguiu olhar, né? Ele fala que ele não olhou por temor, né? Por temor, não por curiosidade, né? O temor foi bem Né? maior que a curiosidade. às vezes também é um reflexo, né? É um reflexo do próprio corpo, né? Quando a gente vê Né? alguma coisa assim, né? Você vai ver um acidente, sei lá, dois carros que vão bater, por exemplo. É normal você Grandioso, né? virar o É, rosto, ver- você proteger é ali, verdade. até para, né, o trauma não ser tão grande, vamos dizer assim. Né? É um reflexo natural do corpo já. Você se protege de alguma forma, né? E ainda mais com as coisas sobrenaturais, né? Então, o interessante também é no texto é que Jesus, né, se aproxima deles depois e diz: levantem-se e não tenham medo. Levantem-se e não tenham medo, né? Primeiro, porque Jesus está ali, né? E outra que era uma experiência necessária ali, né? Tanto para eles, né? Quanto para o próprio Jesus, creio eu, né? De estar ali mais próximo do seu próprio reino, né? Espiritualmente falando, vamos dizer assim, né? Ouvindo a voz do Pai, né? Olha, escutem, esse é meu filho amado em quem eu fui comprado, né? Olha que coisa espetacular, né? E vamos lembrar que ali ele se esvaziou da sua glória, né? Ele se esvaziou da sua glória para andar entre nós, né? E ele tinha essa dupla natureza de homem e da divindade e tal. Então, você, na condição de homem, né? Você ouvir a voz do seu pai é sempre agradável, né? Agora, uma outra coisa também aqui, Sr. que eu vejo, eu lembro o João Batista ele sendo questionado, né? Se ele era Elias, né? Ele foi questionado, Então, né? Pelos e fariseus, né? quando fala no espírito aí, né? A palavra em português talvez não seja a mais feliz, porque as pessoas já falam assim, ó, é espiritual, ele estava no espírito outro, estava reencarnado, né? Mas na verdade, quando ele fala no espírito, é na missão, né? No mesmo propósito, no objetivo, né? E isso fica muito claro nesse texto, quando eles falam, né? Mas não fala que Elias ia vir depois do, ia vir, primeiro ia vir aí o Elias, depois ia vir o Messias e tal. Ele fala, mas o Elias já veio, né? Para anunciar o Messias. Porque se ele está ali na glória, se ele foi transladado, e pá, né, e a confusão na cabeça, e tudo, não, mas o anunciador já veio. E o mundo matou, né? Que é, na verdade, a mesma coisa que vão fazer comigo. E ali ele revela isso, né, no texto, né? Jesus fala assim, a mesma coisa que fizeram com João Batista, vão fazer comigo, né? E aí eles entenderam, então, que esse anunciador seria, então,
João Batista, né? Ficou mais claro, mais evidente. E quem estava falando, né? No Velho Testamento, aliás, no Novo Testamento, quando Jesus escolheu as pessoas para andarem com ele ali, é claro que o judeu, por si só, ele já é um grande estudante da Torá, porque é a regra de fé e prática deles, porque o governo, na cabeça deles, Deus é muito próximo, né? Na cultura judaica, essa coisa de Jeová, de Yahvé e tal. Mas eles não eram profundos conhecedores da Bíblia, do Velho Testamento. Os profundos conhecedores eram lá os sacerdotes, os fariseus, né, os escribas e tal. Eles eram pessoas do povo. Então, eles tinham conhecimento da palavra, assim, do dia a dia. Eles não eram iletrados, não eram ignorantes, eles não eram que nem alguns analfabetos, né? Eles não eram, lógico que não, mas não eram doutores da lei, né? Mas à medida que Jesus ele veio até para eles por conta disso, né? Que os preconceitos deles não eram tão arraigados quanto os fariseus e dos doutores lá. E no dia a dia ali ele veio se apresentando, e eles foram estudando ali, relembrando o Velho Testamento, e um foi ajudando o outro e tal. Era mais uma conhecimento de oralidade mesmo, né? Oral. E um passava por outro ali, e aquele conhecimento do dia a dia. É como se Jesus se fizesse presente nos dias de hoje e levantasse 12 irmãos aí no meio da igreja cristã, e aí você vai falar assim, pô, se eu estou no meio deles, eu não sou um conhecedor tão profundo da Bíblia, não é isso? Né? Você fala assim, não, conheço alguns textos, conheço alguns versículos, mas não sou um conhecedor profundo da Bíblia. Mas Jesus andando conosco, ele vai contando as parábolas, a gente vai tendo uma dificuldade aqui, vai buscar lá na referência, vai estudar e vai, né? E ele vai fazendo uma coisa nova na nossa mente, ali, no nosso coração. Então, às vezes, algumas dificuldades que a gente nota, né? De interpretação, de dificuldade de entendimento, que eles falam, pô, mas como é que eles não entenderam isso? Ah, para nós aqui é fácil, depois de 2000 anos, né? É muito tranquilo, né? Você do conforto do sofá olhar para trás. Mas ali no dia a dia não era assim tão fácil, né? Alguém tem mais algum comentário? Ou alguém aí pode Eu tenho, continuar na leitura, se eu tenho quiser. uma dúvida, Jurandir. Se você puder. Aqui no 11, Jesus fala assim: Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará tudo. Na minha versão fala, né? O que seria esse restaurará tudo? Então, aí a gente já leva mais para o Velho Testamento, né? O Apocalipse que vocês estão lendo lá, que algumas pessoas acreditam que esse texto ele remete às duas testemunhas que virão lá, né? Algumas alguns têm o entendimento de que as testemunhas são o Novo e o Velho Testamento, mas outros têm o entendimento de que são o mesmo Moisés e Elias, ou Enoque e Elias, que voltaria lá na frente e anunciaria, então, é, as questões do Messias, entendeu? Então, essa interpretação, ela existe nesse sentido, entendeu? Entendi. Faz sentido. Obrigado. Aqui na minha Bíblia tem um comentário sobre isso daí, 17:11, você falou, né? Como Jesus ensinou em 11:14, João Batista era o cumprimento, acho que é só de João Batista, era o cumprimento de Malaquias, a profecia citada pelas escribas, visto que ambos, João Batista e o Filho do Homem, não preenchiam as expectativas comuns, não foram reconhecidos, mas ao contrário, rejeitados e finalmente mortos. Não fala o que seriam essas coisas, seriam restauradas, né? Aqui é que nem a gente está falando, é uma questão de escola de interpretação. João Batista, ele veio no espírito de Elias. Quando falou que Elias viria lá no Velho Testamento, ele apontava para que o Messias viria. Só que quem veio foi João Batista no espírito de Elias. Então não era aquele Elias, aquele lá do Velho Testamento, mas alguém, à semelhança dele, queria fazer o trabalho. Então João Batista veio. Então aqui ele Mas o está João dizendo Batista exatamente. veio anunciar, né? Ele veio É, anunciar, ele não veio restaurar, né? não, É porque quem engraçado que usa a palavra restaurar aqui, né? E é isso que ele, ele anunciaria essa restauração. Quem restaura é o Messias. Ele anunciaria a restauração, né? Através do Messias. E quem sendo o agente é o Messias, né? sim. E essa palavra de dupla interpretação que a gente fala para essa escola, né, de entendimento, esse momento que João Batista já veio, então ele está falando aqui para Pedro o seguinte:
Mas ele já veio, ô Pedro. Só que você estava esperando Elias, mas quem veio foi João Batista, na missão dele. Então é como se no Velho Testamento alguém tivesse dizendo assim, olha, virá alguém à semelhança de Elias que vai anunciar o Messias. Só que lá no Velho Testamento não desdobrou dessa forma, né? E teria que ser desse jeito, porque senão ele é o que a gente está falando, né? Dessa segunda vinda lá na frente, de quando virão as duas testemunhas, né? Entendeu aí a questão? Então você pega o Velho Testamento, onde Elias viria, João Batista veio na missão dele. E aí você vai lá no Apocalipse, lá quando fala das duas testemunhas, né? É por isso que se acredita também que é Enoque e Elias ali, para quem tem essa escola de interpretação de que são duas pessoas e não dois testamentos. Talvez também uma questão de tradução aí, pode ser também, não, Jurandir? Por Então, a exemplo, tradução é um pouco a palavra, lógico, varia um pouco o entendimento. Mas aí a gente está falando nas escolas de interpretação, né? Porque existem várias escolas de interpretação. Tem uma que defende que lá no futuro seriam as duas testemunhas, que esse texto estaria também fazendo alusão a isso, e tem outras que não, que dizem que aquelas lá na frente em Apocalipse seriam o Novo e o Velho Testamento, e aqui varia só, Jesus está corrigindo, no caso, a visão de Pedro, dizendo assim, Pedro, você está certo, pelo Velho Testamento, Elias de fato viria, mas ele já veio, porque veio João Batista no espírito de Elias, na missão de Elias. Então, quando falou lá atrás que Elias viria, era um profeta igual a ele, na missão dele. Entendeu? o que pega só assim, o que que ele vai restaurar, né? Se ele já veio, o que que ele haveria de restaurar nessa vinda dele? Então, vamos Não lá. sei, João Batista, por exemplo, foi E ele no que começou a original, batizar em águas, né? Não sei se isso. Que os profetas, eles são anunciadores. O agente é o Messias. O agente é Deus, entendeu? Então, quando ele fala, ele restaurará todas as coisas. Ele prega a palavra, o que ele vai restaurar? Ele pode restaurar o conhecimento das pessoas, o entendimento, a visão que estava perdida. Ele pode, como uma vez perdeu-se o livro da lei, o pessoal não seguia mais a Deus do jeito que tinha que fazer, não sacrificava do jeito que tinha que ser, porque tinham perdido o livro. Quando se achou o livro, Esdras, ele foi lá e passou para o povo, e o povo começou a servir direito. Então ele restaurou o culto. Por quê? Porque as pessoas tinham perdido aquele entendimento, tinham perdido o contexto, entendeu? Então quando ele chega e ele anuncia algo, ele fala, olha aí, ó, restaurou a visão sobre o Messias, restaurou a palavra, aquele entendimento que tinha caído por terra, trouxe à tona uma coisa que estava esquecida, entendeu? Então, às vezes você recebe uma promessa, uma palavra, por exemplo, que você mesmo esquece. Aí alguém traz a sua lembrança, ele restaurou a sua lembrança naquele sentido, entendeu? Mas em termos de ação do dia a dia, de coisa mais prática, assim, vai, transformação, quem faz isso é o Messias, né? Uhum. aqui fala da restauração que pode ser da adoração a Deus, né? Porque o senhor falou que eles não estavam adorando a Deus, né, corretamente. E É, também isso pode aí. ser a questão da, da união novamente da humanidade com Deus, né? Porque Jesus que veio espiar permanentemente, né? Então ele fez a restauração né, do nosso relacionamento com Deus, né? Da humanidade com Deus. Então, é da visão, conhecimento da palavra que estava perdido, né? Porque a restauração ela é feita através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e ela é feita por sangue. Entende? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com a palavra, porque assim, no nosso entendimento pode ficar muito claro, mas quando isso sai da nossa boca e ganha, ganha mundo, é, gera essa confusão que está tendo aqui agora, né? Então, assim, é uma questão de fé, é uma questão de visão, é uma questão de expectativa de esperar por alguém ou por algo, né? Então, João Batista, ele era uma outra pessoa, não foi Elias ressuscitado, não foi Elias reencarnado, não, é uma outra pessoa, mas ele veio no mesmo objetivo. Ele anunciou a vinda do Messias. Então ele restaurou ali, é, de uma certa forma, a ideia do Messias, a ideia de que viria essa pessoa,
a confiança nesse mundo vindouro, a religiosidade que, de repente, no dia a dia está perdida. Porque, às vezes, a pessoa tem uma fé ali muito estruturada, mas ela é uma fé teórica, né? Não é uma fé prática, né? Tá cheio de gente com muito discurso e pouca prática, não é isso? Então, às vezes, na retórica, a gente vai até bem, mas na vida prática, a nossa fé não reflete aquilo que a gente fala muitas vezes, né? Então, João Batista, ele veio nessa condição de fazer uma restauração aí de mensagem para que as pessoas possam, né, voltar aí a uma questão de praticidade na vida do dia a dia, né? E então Jesus se refere a João Batista explicando para Pedro nisso. Falou, Pedro, Elias já veio. Falou, pô, mas como é que você vai fazer o que você está fazendo se primeiro Elias tinha que anunciar isso, né? Falou, mas Elias já veio. E aí ele entendeu que era João Batista. Ele falou, agora ficou claro. Então, isso é o que Jesus está falando aqui dentro do texto para Pedro. O que eu estou falando é que, além disso, tem uma escola de interpretação que coloca nesse texto uma visão futura que remeteria ao Apocalipse, que também seria essa questão das duas testemunhas lá. Mas isso é escola de interpretação, né? É quem acredita que aquelas duas testemunhas são pessoas, né? Mas vocês já viram aí, pelo Salles, se eu não me engano, que é Salles, né? Que Isso. na interpretação, na escola de interpretação que ele defende, que ele acredita, ali é o Novo e Velho Testamento, né? Então, segundo a escola de interpretação do Salles, sendo o Novo e o Velho Testamento, não tem essa figura de Elias. Se você tem uma escola de interpretação que as duas testemunhas são pessoas, uma delas seria Elias e a outra ou é Moisés ou é Enoque, né? Tem uma dúvida aí. Mas tá Fiz uma claro, tá pesquisa aqui, o isso? Jurandir, e vou até ler que acho que fica mais fácil, que em Mateus 17:11, a palavra grega é traduzida em restaurar, a- apokastesrei, proveniente do verbo, não sei falar isso aqui não. Esse verbo significa restaurar, reconstruir ou restabelecer. Elias de fato virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ou seja, se a gente usar esses outros sinônimos, né, reconstruir ou restabelecer, seria a promessa mesmo que é a anunciação de Cristo, né? Sim, a mensagem. Isso. Mensagem. Que ele vem Claro. fazer a anunciação de que Isso, um assunto que estava morto ali, que estava morno, que estava em baixa, e aí ele veio trazer à tona. e Veio ele trazer reconstruiu, restabeleceu, reconstruiu e anunciou Jesus como isso, aquele que estava a discussão. nas Escrituras, né? Porque o Para Messias mim veio, fez mas ninguém sentido. falou assim. Oi? Não, não, ele anunciou primeiro, né? É, obrigado, viu? A Alguém minha aqui Bíblia me mais leva algum? lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 12, 13, e diz assim: se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será contada a tua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, não assoles a tua câmara, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira.
Amém? Eu estava lá lendo com vocês a Transfiguração, mas a minha Bíblia me trouxe aqui, né, em Provérbios 24, versículo 12, 13, 14, 15. Se nós estamos aprendendo hoje, amados, a respeito do que Jesus veio e fez sobre a transfiguração, se é revelado a mim, a você, a todos que aqui estão participando, essa grandeza, vamos guardar no nosso coração. Vamos refletir. Nosso Senhor Jesus Cristo se apresentou aos seus discípulos ali, naquela noite, juntamente com aqueles que já estão lá com ele, Elias e Moisés. Nós também estaremos com ele lá. Tenhamos a Essa, certeza disso. Amém? Come mel, meu filho, porque é bom o favo de mel, que é doce como o teu paladar. Amém? você vê que a Bíblia tem umas nuances, né? Que ela, como João Batista tinha o voto de nazireado, não era tudo que ele fazia ali, tá? E dos alimentos dele era mel, né? Então, Exatamente. é cheio de paralelos, né? Os textos, né? É. Mas aí alguém quer continuar a leitura ou tem alguma outra pergunta, alguma outra questão? Querem completar alguma coisa que não foi dito de repente? Querem reforçar a ideia? Eu ia falar outro dia que o pastor tinha falado que gafanhoto era uma fruta. Aí eu fiquei curioso, até comentei aqui, eu acho que até o senhor estava junto, não estava antes de um dia aí? Aí depois eu fui pesquisar, fui consultar, o que não, que gafanhoto não é fruta não, que é Não, inseto mesmo. gafanhoto não. Então, Eu tô descobri retirando só aí a mensagem que eu tinha aprendido aí, que não é... com não pareça, né? Então, assim. Mas não é porque eu não desconheço que não existe, né? Não é porque eu desconheço que não existe. Então, É, eu e só desconheço. gafanhoto, ele é proteína, né? Então imagina o João Batista se alimentando É o que sustenta o homem, né? E no Sim. final das contas a gente tem proteína, né? Não, a musculatura não aguenta. Então imagina ele, como o seu E é Mário engraçado. falou aí, mel é bom e proteína É, também, né? Gafanhoto também. Uma vez fui passear no México eles comem grilo. E na China também comem muito inseto, né? na Taiwan, ali naquela região da Ásia, ali, é comum até os É, dias de hoje, eles. Até escorpião, como diz o outro, né? é. Então, assim, cada A lugar tem Bíblia a fala sua. que tudo é lícito, pô. Você pode comer de tudo, não tem problema não. Então, a restrição é de É. porco. Fala assim, Pra o quem ficou judeu. curioso aí, é o mesmo sabor do Mas, camarão frito. Parece que tá comendo um camarãozinho frito na praia ali. Igualzinho. Aí vem os adventistas dizendo que você não pode comer carne de porco. Ô, meu, para com isso. fé, né? Quem sou eu para Alguém, questionar as questões de fé, né? Então, né? Então, Bora lá? E aí? alguém mais quer comentar alguma coisa? Dona Lucinha, não sei se ela quer falar alguma coisa desse trecho. Dona Marineide. A senhora tá no mudo, viu, Dona Lucinha? Se a senhora quiser falar alguma coisa. Não, aqui, seu Jurandir, irmão Jurandir, lá em Malaquias, eu estava vendo aqui, Malaquias 4, verso 5 diz: Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, acho que Uhum. tem mais a ver, seu Jurandir, eu lhe pergunto, com o Apocalipse mesmo, né? Com as testemunhas. Será É, o grande e terrível dia do Senhor? dentro da nossa interpretação, sim, né? Sim, É pois por isso é. que eu tô dizendo, dentro dessa escola de interpretação, sim. É por isso que a gente está Pois é. fazendo esse comentário, né? De um texto que tem essa contextualização. Com relação à transfiguração, a gente tira aqui para a nossa vida, né? Que Jesus, ele levou os três mimados dele, a gente diz, eu chamo os três mimados, Pedro, João e Tiago, lá para apresentar-se como, né, glorioso, divino também, né? E aí, o que Uhum. que a gente traz isso para a nossa vida? Que as nossas
coisinhas, a gente tem que escolher as pessoas certas para poder a gente se mostrar, a gente conversar e compartilhar. Então, assim, com relação, aí voltando para a transfiguração, né? E foi ali, eu penso, aí eu, assim, eu tiro assim, né? Que como ali a transfiguração o Espírito Santo até levou Jesus para aquele local para se transfigurar, né, diante daqueles três discípulos. E como seu Jurandir falou, esse verso 28, em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, ou seja, da turma que estava ali com ele, né, com os apóstolos, que alguns, ou seja, aqueles três veriam a glória de Deus, que eram os três mais íntimos, que foram os três que levou lá para o monte das Oliveiras para orar no seu momento de angústia, né? Que eles dormiram, inclusive. Então, assim, a gente tira que ali foi um alento para Jesus também, que estava diante da sua iminente morte, né? De cruz, ele estava perto de ir para a morte e tudo, e que ele sabia que tinha que passar por aquilo. E aí no verso 9 ele diz: A ninguém conteis a visão que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então, mais uma vez, ele recomenda aos discípulos que não diga para ninguém, porque senão seria minado, seria extirpado a possibilidade de trazer a salvação para a raça humana, né? Porque se os discípulos, ele disse só conta depois da ressurreição dele, depois da ressurreição é que isso poderia ser divulgado. Então, não antes, porque senão aí acabaria o plano da redenção, o plano da salvação, né? O motivo dele estar aqui no meio deles. Então, assim, ele estava ali comunicando que ele tinha que ir para a morte, ele tinha que ir para a cruz, né? E uma confirmação, e essa confirmação de Deus, né, que realmente Jesus é o Filho amado, que Jesus é o Filho amado. Agora, com relação a saber que era Moisés, que era Elias, que estava ali, aí como o seu Jurandir falou, eu não sei se foi por revelação do Espírito Santo, se foi o próprio Jesus que disse, se foram eles mesmos que se apresentaram, olha, eu sou Moisés, eu sou Elias, não sei. Só sei que eles sabiam que era Moisés e Elias. E eles, na inocência, Senhor, hoje, eu acho linda essa inocência de Pedro aqui nessa história. O Senhor quer que a gente faça as tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, para Elias. Ele não tinha entendido nada ainda até aí, né, seu Jurandir? Oh, meu Deus, Sim. muito linda a inocência. E é nessa inocência, entre aspas, que a gente deve viver, se extirpar de julgamentos, disso, daquilo outro, criticar a fé do outro, criticar isso, criticar aquilo. Agora tem umas coisas estranhas, né? Tem umas coisas bem estrambóticas mesmo, que a gente. Aí o que, que a gente faz? Se desvia disso, né? E é isso. Deixa eu. É, Jesus, né? E essa história desse versículo, né, seu Jurandir, que o povo diz que é espírito, o João Batista veio no espírito, é como se fosse a reencarnação, é um texto básico, né, dos espíritos que foi a reencarnação e não foi, é como o senhor já falou, né, era na virtude, era no zelo, era na comparação de que ambos vieram para, como se diz, apregoar o arrependimento, que era necessário o povo de Israel se voltar para Deus. Um do Antigo Testamento, outro do Novo Testamento, mas ambos têm a mesma essência. É por aí, né? É isso. E assim, só para o que a senhora está falando no caso, né, é muito lindo aqui você vê, por exemplo, que quando Jesus ele fala com Pedro, quando ele fala com Tiago, quando ele fala com João ali, né, que era João, ele diz o seguinte, né, ele deixa claro, ele deixa muito claro o, o grau de confiança que ele tem nos três. Ele deixa muito claro que ele tem plano na vida dos três, mesmo após a sua partida. E como foi, já comentamos aqui, você vê, eles não tinham entendimento pleno do Velho Testamento e estavam na confiança de que aquele era o Messias e o Novo Testamento ainda não existia, o Novo Testamento ainda seria escrito. Então não é pela sua falta de conhecimento, não é pelo seu pouco tempo de estrada, não é pela, né, se Deus te levanta e ele se propõe a te usar, só deixa ele usar, né? Porque ele é quem capacita, ele é quem chama, deposita confiança, ele é quem enxuga sua lágrima, ele é quem anda contigo, né? Então, só confia, né? Agarra em Jesus e vai.
A gente Vocês tem. estão aí com a continuidade. É aquilo que Jesus falou. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiserem, o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então, amados, a porção já nos foi dada. Nós temos que acreditar e ir para cima. Já nos foi dada a porção. É aquele mel que eu acabei de falar para vocês. Come ele, porque a sabedoria, amados, já não foi dada. E ela serve de sombra, onde nós podemos nos encostar, onde nós podemos nos refrescar. É em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. É a Ele que nós devemos toda a gratidão, toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Amados, eu vou deixá-los por uns momentos, porque eu vou me preparar para a igreja, que hoje é ceia, e a minha presença lá parece que é indispensável, tem que estar lá. Mas estou em espírito com vocês. Vou estar escutando até eu lá chegar, tá? Fiquem em paz aí. Deixa eu só fazer uma Mas, perguntinha antes de a gente encerrar, seu Mário. Amanhã o horário mudou, né? Mudou hoje já, né? Amanhã tem o estudo do Salles, né? Ah, Tem duas opções. Ou a gente continua, né, fazendo esse horário do jeito que tá. No Brasil não muda nada, né? Agora é mais o pessoal dos Estados Unidos que aí nessa casa seria eu e a Ruth aí que tá mais ativo assim, né? Que poderia impactar a gente, né? Ruth, você conseguiria durante a semana estar participando, trabalhando, ouvindo? Tudo bem, eles continuarem estudo, sei- assim, tá é gravado como só também, né? foi, Conseguiria assistir depois também a gente, né? Isso, Eu, como só foi, dá como para só ir falta ouvindo. 5 dias, você consegue como só ouvir, falta Ruth? 5 dias, eu acho que podia continuar o mesmo horário, 7, 8, né? Até às 9. Das 7 às 8, ele e nós aqui das 8 às 9. mas acho que é Por para mim, Você eles tudo os bem. conseguiria, Ruth, estar ouvindo depois? Tô ouvindo, aham. Tá bom. Para mim também não tem problema. Uma semaninha só, eu A gente consigo, dá um jeito. no O dia horário que das acorda crianças aqui, cedo, mas vai. O dia que não vai, escuta depois. tá bom. Tudo bem, então a gente continua no mesmo sistema, então. O Salles A falou que tem mesma mais pegada. uns 5 dias, mais ou menos, de estudo, ele deve terminar. Uau. Aí a gente muda pro horário do Salles, aí fica 6 horas da manhã aqui, 7 horas no Brasil. A dona Marinete consegue Perfeito. participar também, fica mais cedo, fica melhor para Legal. todo mundo, Com tá? certeza. Vamos encerrar Ok? e continuar amanhã, então? Eu só Como queria, queiras. vocês querem continuar um pouco mais? Acho que não, né? O seu Mário precisa sair, já deu o horário também, né? 2 minutinhos para encerrar. Alguém quer fazer oração para a gente encerrar? Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, estudando a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por todos que compareceram e se fizeram presente, Pai. Oh, meu Deus, abençoa a vida de cada um deles. Dá a eles um dia maravilhoso, Senhor. Que as dúvidas, Pai, se dissipam, que não haja em nosso coração qualquer ressentimento, qualquer dúvida, Pai. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, vai e volta e não chega a lugar nenhum. Mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o poderoso. E nós cremos, Pai, que tudo nós podemos em Ti, Senhor. Então, Senhor, nos esclarece aquilo que está oculto ao nosso entendimento e nos faz, Pai, crescer. Nos faz, Senhor, poder também passar aos outros aquilo que aprendemos de Ti, Pai.
que possamos ter ousadia, Senhor. Envia-nos, Senhor, pessoas carentes e necessitadas, Senhor, para que possamos pregar o teu evangelho, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que é o Senhor quem escolhe as pessoas, ó Pai. Assim como tu nos escolheste, assim como tu mesmo falou, eu vos escolhi para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E eu sei, sabendo disso, Pai, fico feliz em estar na tua presença, Pai. E agradeço a Deus por todos os meus irmãos que participaram desse devocional, que nós possamos, Pai, estar sempre juntos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas, Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.